Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês essa disputa, ou podemos dizer, a relação da ONU com o cristianismo. E já adianto para vocês que o intuito da ONU é a destruição do cristianismo. Ok? Para isso, eu vou usar três livros. Vou usar este livro aqui, Falsa Aurora, do Li Pen. Muito importante para você saber o que está acontecendo hoje. É muito importante que você tenha, nesse quesito religioso principalmente, acesso, que você tenha esses livros aqui. Falsa Aurora, Poder Global, Religião Universal, ok? Mais um aqui. Olha só. O Império Ecológico ou a Subversão da Ecologia pelo Globalismo. Bom, eu vou usar esses três livros para embasar o que eu estou dizendo, tá bom? Eu vou ler algumas coisas do Li Pen, do Pascal Bernardin, eu vou ler juntamente a vocês, ok? Eu vou colocar aí na tela e a gente vai ler junto, tá? Bom, então vamos lá, vamos entender isso um pouquinho. Vamos começar por aqui. Eu vou aqui abrir aqui na página 76 do Falso Aurora. Aqui, o historiador Christopher Dawson, ele chega a uma conclusão. Conclusão esta que a ONU e Unesco, UNEP, URI, né, Organização das Religiões Unidas, né, já chegaram também há muito tempo. Olha só a conclusão que ele chega. E é verdade isso aqui, pessoal. É o impulso religioso que supre a força coesiva que unifica uma sociedade e uma cultura. As grandes civilizações do mundo não produzem as grandes religiões como um tipo de subproduto cultural. Numa acepção muito real, as grandes religiões são os alicerces dos quais as grandes civilizações se apoiam. Sacou aí? Olha o quanto isso é sério. Isso é fato, tá? Vou continuar lendo aqui mais um pouquinho. Lali, uma das lideranças do Parlamento das Religiões do Mundo, em Botsuana, reiterou essa visão em 2004. A religião é o principal instrumento por qual se estabelece a ordem no mundo. Bom, olha só. O intuito da ONU para que consiga, né, o intuito dos globalistas em si, para que eles consigam dominar tudo, é quebrar os fundamentos dessa sociedade. E um dos fortes e firmes fundamentos, né, da nossa sociedade ocidental é o cristianismo. É a religião judaico-cristã, vamos colocar assim, o direito romano, que está sendo fortemente atacado, e a filosofia grega, que também foi fortemente atacada e agora está começando a haver um retorno. Então esses três pontos aí são as bases fundantes, as bases fundamentais do modo de pensar, do modo de vida do Ocidente. Por que isso? Pessoal, dois pontos importantes, que são pontos de luta contra as Organizações Unidas. A família e a religião. Por quê? Esses dois pontos são os pontos, como dito aqui, garantem, dão um rumo para a vida. Exemplo, a família, quando ela tem advogados ou juízes, muitas vezes você vai dizer que aquela família é uma família de advogados já há 200, 300, 400 anos. O que acontece com essa família? Ela vai se fortalecendo e ela molda uma forma, um direcionamento para os seus membros. A religião é de mesma forma. O que uma religião pregou, o cristianismo, por exemplo, há 2000 anos, deu forma ao pensamento e deu forma à sociedade até os dias de hoje.
E como o Dawson disse aqui, esse povo já percebeu isso. Eles entendem isso. E se eles querem dominar a nossa vida, o que eles precisam fazer primeiramente? Mudar o nosso modo de pensar. Para isso, a destruição do cristianismo é essencial. Bom, deixa eu ler uma coisa aqui com vocês. Deixa eu ler mais um ponto aqui do Le Pen, agora na página 119. Como a liberdade pode ser manifesta, tá? Isso aqui é documento da ONU, pessoal. E isso aqui é de 1981. Pessoal, olha só. Não tem nada que esteja brotando agora, que esteja aparecendo agora, que já não tenha sido escrito e elaborado pelos intelectuais há décadas atrás. Por isso nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo. Tudo que nós estamos vivendo hoje, esse declínio da religião, esse declínio da justiça, esse declínio do modo de pensar, da filosofia e tudo mais, isso foi preconizado, foi trabalhado, raciocinado há décadas, foi construído. Então, pessoal, nós não podemos ficar de bobinho aí. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. As palavras não dizem absolutamente nada. As palavras não querem dizer nada. A ONU legitima tudo o que eles estão fazendo em nome de uma cultura de paz. Mas cultura de paz não tem nada. Como nós estamos vivendo agora? Democracia, antidemocrático. Vocês já observaram como essas palavras são colocadas? Depende de quem está falando. Então, quando o padre ou o pastor fala Deus é amor, ele tem um intuito com aquelas palavras. Quando, exemplo, o Jean Willis fala Deus é amor, ele tem intuitos totalmente diferentes dos que eu disse anteriormente. Então é muito necessário, nem é só necessário, é muito necessário que nós estejamos atentos, que nós estudemos, que nós não deixemos a outras pessoas o nosso modo de ver, o nosso modo de pensar. Claro, nós dependemos de uma sociedade, como eu disse no vídeo anterior. Nós dependemos de uma sociedade saudável para que sejamos saudáveis também. Nós dependemos muito de referências saudáveis, para que sejamos também saudáveis. Ok? Mas nós devemos fazer uma análise disso, de forma profunda, clara, bem estudada, bem sistematizada. Ok? Deixa eu ler para vocês aqui, porque ele vai falar como que a liberdade da religião deve funcionar. Olha só. A liberdade de manifestar a própria religião ou as próprias crenças pode estar sujeita apenas a limitações tais como as prescritas pela lei. Isso é de 1981, tá bom? Então, para você expressar a sua religião, você deve estar expressá-la apenas dentro do que a lei permite. Então pense, se modificarem a lei de forma que você não possa nem falar Jesus te ama ali fora, você não deve fazê-lo. Observe, isso é liberdade. Mas não para por aí, eles continuam. É prescrita pela lei e que são necessárias para proteger a segurança. Tá, também tranquilo, né? Próximo da lei. A segurança. A ordem. Tá, então quem estruturou a lei, estrutura o que é a ordem e estrutura os pontos que são necessários ou são importantes para que se mantenha a segurança. Não é? E ele fazendo isso, ele vai tolher toda a sua liberdade. Você, na verdade, não terá liberdade nenhuma. E é isso que nós estamos vivenciando. E é isso que está sendo concretizado a cada dia. Tá? Continuando. A ordem, a saúde ou a moral do público.
A saúde, pessoal, está relacionado a quê? Exemplo, se a lei estruturou que o aborto é uma coisa de saúde, é uma coisa importante para a saúde, você pode, em nome da sua religião, falar contra o aborto? Não, você não pode. Você pode, e ele disse aqui também, a religião precisa estar debaixo das regras da moral popular, da moral do público. Bom, se for dito que você está pervertendo de alguma maneira a moral através da religião, através do seu professar, do seu falar, você também não poderá fazê-lo. O ministro do STF agora, ele está propondo uma coisa chamada abuso religioso. O que é abuso religioso, pessoal? Abuso religioso começa onde? Começa lá que o seu mandato será interrompido, caso você tenha o apoio das igrejas, caso você vá lá pedir voto. Mas observando esses pontos aqui e de forma consciente ou inconsciente, vamos colocar assim, esses faquinhas, esse pessoal, essa cúpula do povo, a elite governante brasileira, tem em mente essas estruturas aqui. Então, começa lá. Depois pode virar o quê? O pastor que falar contra o governo de alguma maneira, tipo Silas Malafaia, tipo Padre Ricardo, o que deve ser feito com ele? Ele está fazendo com que os seus fiéis se voltem contra a democracia. E fazendo com que eles se voltem contra a democracia, você pode ir lá e prendê-los. Entende o que esse pessoal está fazendo? Então isso, pessoal, é muito sério. Poder global, religião universal. Tá, agora eu vou aqui para alguns pontos que estão nesse livro aqui, O Império Ecológico, a Subversão pelo Globalismo. Vamos ler juntos aqui algumas partes. Olha só, eu deixei colocado aí onde está esses 3 risquinhos. Vamos tentar ler e entender assim o que essas pessoas estão querendo, tá? A dicotomia radical entre matéria e espírito. Dicotomia, tá? Corpo e alma. Sagrado e profano. Homem e natureza. Ou criador e criação deve ser superada para se permitir que valores tais como a sacralidade da terra. Já ouviram falar sobre Carta da Terra, coisas desse jeito? Assim, muito difundido no cristianismo. Isso é obra da ONU. Para dessacralizar, para tirar toda a diferença, toda a referência cristã das coisas e colocar como o sagrado a Terra, o planeta Terra. Olha só. E a manutenção da existência, a interação benéfica entre a comunidade humana e a natureza e a reciprocidade entre a humanidade, e não o homem individualmente. Percebe outro ponto aí? Que nós vimos um dia desses pessoas dizendo aqui, no Brasil, inclusive apoiador do Bolsonaro, conselheiro do Bolsonaro, dizendo assim: a palavra de uma pessoa não pode ter valor ante a palavra da coletividade. Observe, pessoal, que quebrando o cristianismo nos termos que eles colocam, eles vão quebrar a espinha dorsal da estrutura da nossa sociedade. Olha só. E o céu recebam a importância que lhes é devida em termos de filosofia e teologia. ONU, Conferência de Copenhague. Aí tem um númerozinho ali e no rodapé do livro está o documento onde você pode entrar na internet e lê-lo. Sabe, pessoal, precisamos estar atentos. E isso não é novo. Isso é antigo. Olha só, se você quebrar a dicotomia radical, como dizem, do Criador e a criação, o que aconteceu aí? Como é que é o nome disso? Você cai em uma espécie de panteísmo.
Você cai em uma espécie de panteísmo, onde tudo vira Deus, onde tudo é sagrado. Muito sério isso, não é? E isso pode ser colocado em cima de nós em formas de lei, e esse é o intuito. Próximo aqui, ó. Só essa parte riscadinha. A perspectiva espacial é pertinente, pois a imagem da Terra como uma nave espacial, que combina a ideia do planeta Terra como um mundo, com o reconhecimento da necessidade de uma gestão planetária. Vai além deste planeta, incluindo tudo aquilo que possa ser afetado pela humanidade. Pessoal, então a proposta da ONU e desses órgãos aí é de uma gestão planetária. É simples assim. E para que haja uma gestão planetária, eles estruturaram um modo de fazer isso. Vocês viram lá que o intuito é deixar a Terra sendo sagrada. E o restante das coisas que sejam abandonadas. Por quê? Esse pessoal diz que os dogmas atrapalham a paz. Então, se você é cristão, se você é contra o aborto, isso é um dogma cristão, isso só vai servir para atrapalhar a paz. Se você acredita que o único caminho para a salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo, você está contra a paz. Por que não todas as religiões? Por que não todo mundo? Deixa eu falar para vocês. A pedida da ONU é para que se colocasse na Lei de Direitos Humanos a proibição da conversão, a proibição do proselitismo. Ou seja, a proibição de você pregar o evangelho e a proibição das pessoas se converterem, seja ela por qualquer religião que for. Mas nós sabemos que o intuito é atacar o cristianismo. Então, por favorzinho, fiquemos atentos e busquemos estudar, busquemos clareza. Oremos contra isso. Ok? Vamos seguindo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Como vocês viram aqui o tamanho dos livros, saiba, tem muita coisa a falar sobre isso. Mas, né? Olha só. Olha que interessante. Com efeito, tá vendo aí no início? Com efeito, tá falando do parágrafo anterior, tá? Nós vamos pular essa partezinha aí e vamos lá, olha. Aí vai falar sobre... Aliás, vamos ler isso aí. Rapidamente. Com efeito, quando as teorias panteístas que receberam e acompanharam a Revolução Industrial na Europa no século XIX atribuíram aos seres vivos uma parte da divindade, de onde o respeito que os cercava, as novas conquistas do espírito e a descoberta científica conduziam, ao lado das vantagens que ninguém sonharia minimizar, a uma espécie de dessacralização dos seres naturais, relegados cada vez mais a categorias de meios. Então, os seres foram dessacralizados, né, na Revolução Científica e na Revolução Industrial e tal. E agora ele vai continuando. Essas concepções tornam sua melhor justificação. Desculpem, essas concepções tomam sua melhor justificação nas convicções religiosas judaico-cristãs, segundo as quais Deus teria criado o homem à sua imagem e lhe dado a terra para que ele a submetesse à sua lei. Pessoal, aqui eles querem dizer que os cristãos, o modo de pensar cristão, coloca a terra, as coisas, os animais, apenas como um meio para que eles sejam beneficiados. Aqui, pessoal, é um ataque frontal ao cristianismo. Olha aí. Por outro lado, as grandes civilizações que desenvolveram uma visão diferente de mundo, na qual a espécie humana coabitava em um espírito de equilíbrio, aí ele vai seguindo, né?
com os outros seres viventes. A proposta desse pessoal é fazer com que o cristianismo seja odiado e eles estão conseguindo. Mas nós vamos lutar contra isso, porque como a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão. Ok? 5. Gente, olha só isso aí. As grandes sociedades dominadas por tais grupos, quais grupos, pessoal? Grupo cristão. Adotam progressivamente a nova visão de mundo e um novo sistema de valores. Essa perspectiva é a mais particularmente elaborada pela tradição judaico-cristã. Não faz dos homens elementos da grande comunidade de seres vivos, mas os coloca à parte, concebendo a natureza como totalmente destinada a atender às necessidades dos homens e feita para o seu prazer. As culturas orientais, como são tradições religiosas como o budismo, o jainismo, o hinduísmo, também não abandonaram radicalmente a perspectiva que faz dos homens os membros da comunidade de seres vivos ou inanimados. A sociedade dominada pelo Islã e ainda mais aquelas dominadas pelo cristianismo foram longe demais. Então, principalmente as dominadas pelo cristianismo, foram longe demais em colocar o homem alheio à natureza. E na adoção de um sistema de valores que transforma o mundo em um armazém de mercadorias destinado ao prazer do homem. É isso que o cristianismo faz, pessoal. Mas é isso que eles estão dizendo. Estão trabalhando em cima disso. Estão fazendo a cabeça das pessoas com esse intuito aqui. Continuando. Durante esse processo, a natureza perdeu seus atributos sagrados. E a maior parte dos animais, que tinham um valor simbólico positivo, em outras culturas, adquiriu conotação muito negativa na cultura europeia. A conversão, olha só, a conversão ao cristianismo leva ao abandono da relação com o mundo natural para inúmeros camponeses, pescadores e habitantes da floresta de todo o planeta. Então o cristianismo avança, essas pessoas se convertem ao cristianismo e passam a não adorar mais a terra, as árvores, as plantas, as coisas. E isso é ruim, segundo eles. Pessoal, então, vamos abrir nossos olhos, porque esse pessoal está trabalhando. E o diabo sabe trabalhar com coisa ruim, viu, gente? Fique esperto. Continuando. Olha só. Eis que é propício, não apenas para o reconhecimento mútuo, mas para o diálogo entre as religiões do mundo, e até mesmo mais do que um diálogo. Sobre tal base, o encontro entre as religiões terá como resultado as suas próprias mudanças, modificações e reconsiderações. Não quer dizer que cada fé tentará se justificar junto às outras, mas desse engajamento nascerá uma nova fé. Então, quando as religiões se unirem na ONU, se unirem na URI, não é para que eles justifiquem, porque isso caracterizaria um certo trabalho de proselitismo, um certo trabalho de fazer com que as pessoas se convertam. Mas eles disseram que isso não pode acontecer. O intuito, então, é que as pessoas não se convertam mais às religiões, mas que elas se convertam a essa nova fé que tem como sagrado a terra. E o restante dos dogmas todos se acabaram. Vocês viram lá como é a liberdade que eles querem nos dar. A liberdade que eles querem nos dar é aquela. Restrita a leis. Leis que eles decidem quais são. Continuando. Para que isso seja alcançado, é preciso entender bem a flexibilidade, a generosidade de espírito e a vontade de deixar de lado as ideologias. É preciso, ao menos temporariamente, aceitar fazer uma abstração de suas próprias crenças,
no interesse de um novo amálgama. Um novo amálgama. Então você abre mão das suas próprias crenças em nome de uma nova amálgama, em nome de uma coisa da paz, uma coisa... Com isso, pessoal, eles matam 2, 3, 5 cobras com uma cajadada só. Destroem o cristianismo, destrói a estrutura de família. Por quê? A família do Ocidente ela é balizada pelo cristianismo. O padrão de família da ONU é o seguinte, a família humana. Lá não fala de família pai, mãe, filho, essas coisas. Lá fala de família humana. Então, destrói o cristianismo, destrói a família, você destrói o modo de pensar, cria um novo modo de pensar e impõe seu modo de colocar as coisas, a sua visão de mundo. Destrói as leis, porque o que baliza também as leis no Ocidente é o cristianismo. Para você ver, onde que o feminismo é forte? O feminismo é forte aqui no Ocidente. Por quê? Porque Deus deu essa garantia de homens e mulheres estarem num patamar, né, em conjunto ali, onde a Bíblia vai direcionar toda uma questão de como os homens devem tratar as mulheres. Você acha que lá no Talibã, lá naqueles lugares lá, pra lá, naquelas religiões diferentes, você acha que tem feminismo lá? Ah, eu não vou fazer uma coisa errada aqui com meu marido, vou fazer alguma coisa com os homens. Não, se você fizer, você morre. Entendeu, pessoal? Onde nós estamos? Então devemos ser cuidadosos com isso aí, porque isso é muito sério. E lembre-se, não há nada que está acontecendo agora que não foi projetado antes. Devemos buscar esses documentos. Olha só. Mas também é preciso reconhecer os pontos fortes próprios de cada religião. Olha só o que ele vai apontar como ponto forte. Não adote seriamente uma religião, senão aquela que admite, ao menos em hipótese, a ideia que outra religião seja verdadeira. Qual é ou quais são as religiões que não admitem que outras religiões sejam verdadeiras? As religiões monoteístas, ou religiões abrâmicas, vamos colocar assim, é o Islã, quem mais? O cristianismo, né? E principalmente o cristianismo, porque o intuito deles é destruir o lado de cá. Bom, pessoal, tá claro até agora? Deixa eu ler mais uma coisinha aqui no Farsa, aqui na página 156. Isso aqui, pessoal, que eu vou ler agora, é um documento do Robert Mueller, My Testament, A Contribution to the 50th Anniversary of the United Nations. De 1994. Essa é uma proposta desse cara de 1994, tá? Olha só. No começo, a ONU não passava de uma esperança. Hoje é uma realidade política. Amanhã será a religião do mundo. E acrescentou: a ONU deve ser a mãe e mestra, Mater et Magister, dos povos do mundo, cuidando não apenas da plenitude das suas vidas, cuidando das pessoas de forma plena, por completo, mas também da sua alma. A ONU se tornará a religião comum mundial, uma espiritualidade universal da qual as religiões existem serão os diversos integrantes e manifestações culturais. Agora vem um padre. O padre Luiz Dolan, coordenador do trabalho da URI na América Latina,
até sua morte no ano 2000, afirmou: a ONU estende o poder de nossos corações e almas. A ONU, assim, tornou-se uma catedral onde podemos venerar o que há de melhor uns nos outros. Pouco a pouco, um livro de preces planetário está sendo composto na ONU por uma humanidade cada vez mais unida, buscando a sua unidade. Pessoal, esses 3 livros são de fundamental importância para que você entenda esse assunto. Se houverem dúvidas, pessoal, deixem nos comentários, ok? Muitíssimo obrigado por assistir e, precisando de alguma maneira, de alguma forma, estou por aqui. Se você estiver assistindo pelo Instagram, segue a gente também no YouTube. Se você estiver seguindo a gente no YouTube, assistindo pelo YouTube, segue a gente no Instagram, por favorzinho, ok? Muitíssimo obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus, valeu!